Muito bem, nação, vamos aqui analisar as informações do Flamengo no nosso canal, falando sobre a contratação do jogador De La Cruz, que pode estar por detalhes com o Flamengo. O Flamengo está se antecipando e fazendo a oferta, né, que precisa fazer para poder contratar o jogador De La Cruz. E também o João Guilherme falou aí sobre essa repercussão que aconteceu com o Gabigol após ele fazer aquela postagem com a foto do Zico, os dois segurando as taças aí da Libertadores da América. Bom, mas vamos lá então pro vídeo analisar as últimas informações do Flamengo. Gostaria que você chegasse aqui participando do nosso canal, deixando seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. Inclusive, vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Para isso, preciso que você nos ajude em peso, aqui a torcida do Mengão em peso no nosso canal, compartilhando o vídeo, deixando seu like. E se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, faça parte do nosso canal, porque todos os dias tem notícias e informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, ao canal S1 Live, link na descrição como créditos. Bora então para as últimas notícias do Flamengo. Ontem, aniversário do clube, de fato, aí teve uma polêmica aí que surgiu, né? E essa é uma discussão até interessante, né? Porque que envolve, evidentemente, o Gabriel, né? Como todo mundo acompanhou. Porque eu acho que chegamos assim no momento que existe uma parcela da torcida que acha que qualquer crítica feita ao ídolo é uma falta de respeito. Não é. Pelo contrário, qualquer um está sujeito a ser criticado. Se o Zico tiver uma medida errada, ele vai ser criticado. O Pelé, vivo, se ele se envolvesse numa situação que merecesse crítica, as pessoas iam criticar. Como Maradona foi criticado várias vezes, como qualquer outro. Isso vale para um jogador de futebol, vale para um artista, vale para um cantor, para um político. Por mais que você o idolatre, que você acha que aquele cara ali aquela pessoa foi super importante ou é muito importante. Todos nós estamos sujeitos à crítica, porque nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é infalível. E quando você critica, não significa que obrigatoriamente você quer destruir o cara, que você detesta, apenas você discorda daquilo que ele fez ou falou. Então tem muita falta de maturidade das pessoas, acho que às vezes, para lidar com isso de uma forma natural, né? E existem mensagens subliminares dentro de contextos que a gente percebe. Acho que as pessoas têm o direito de querer fechar os olhos para elas. E entendo que muitas vezes a crítica dura, ela é necessária e ela pode ser construtiva. E a passada de mão na cabeça, o paternalismo, ao contrário, ele só tende a piorar em determinados casos. Eu acho que essa é uma reflexão importante que muita gente se recusa a fazer, né? A gente vai falar sobre esse post do Gabriel também, né? Eu quero saber a opinião do Mauro e concordo muito com o Mauro, né? Principalmente em relação... eu acho que passar a mão na cabeça não é resultado, nem para a criação, né, de filhos nem nada. Quando faz errado, você tem que chamar atenção, você tem que alertar, você tem que criticar. Se ficar passando a mão na cabeça, se perde, né? Eu sou muito a favor disso. Eu acho que crítica, todo mundo pode ser criticado e crítica não é execrar, né? Muitas vezes é um chamado de atenção que muitas vezes tem que ser dado. O que você acha, Mauro? Porque a defesa do Flamengo claramente também precisa de sangue novo, né? Precisa de aumentar aí a prateleira, a qualidade, né? O que você acha? Quais são as posições mais carentes desse atual elenco para você? Zaga, laterais e meio campo. De Mauro, o Neto deu ontem no programa dele que o Corinthians quer o Gabriel. O que você acha sobre isso? Fala sério. Vai, Mauro. O Corinthians acabou de botar 49% da venda da... Gabriel tem um contrato com o Flamengo até o final do ano que vem, uma multa altíssima. E o Corinthians não tem dinheiro, então não tem menor cabimento. Talvez as pessoas estejam achando que o contrato dele vai acabar agora. Se fosse acabar agora, poderia o Corinthians fazer uma loucura e oferecer para ele um salário astronômico e levá-lo. Mas não é o caso. Vai até o final do ano que vem o contrato. Não dá para levar isso a sério, né? Tudo bem, eu gosto muito do Neto, mas peraí, não dá. Mauro, precisamos de um lateral direito. No Brasil não tem. E lá fora? O Montiel seria uma boa? O nome do Montiel sempre aparece, né? Tem que buscar, né, Mauro? O lateral tem que buscar. Agora, é um jogador caro, né? É um jogador caro. Não dá para. O Flamengo não vai ter dinheiro para contratar Montiel, De La Cruz à vista, entendeu? O Flamengo tem que começar a pensar também em alguns jogadores que não são tão caros que vão poder compor elenco. Por exemplo, o Flamengo precisa de lateral esquerdo, porque o Felipe Luiz não vai ficar, né? Nem tem condições de jogar regularmente, já está veterano, tudo uma pena, mas chegou o momento dele, me parece. Então tem lá o Ayrton Lucas, que é um bom jogador, muito bom jogador. O ano dele, o segundo semestre é ruim, acho que em parte até pela estratégia do São Paulo, que eu prendia muito, mas acho que é o lateral titular do Flamengo. Então o Flamengo tem que descobrir jogadores que vão compor elenco. Você pode ter um lateral mais barato, um jogador que não é de seleção, mas que compõe, que cumpre o papel. Por exemplo, quando o Flamengo tinha o René e o Felipe Luiz, o pessoal pegava no pé do René, falava, gente, o René é um lateral cumpridor. Ele faz ali o papel dele, ele entra, cumpre o papelzinho dele num jogo, o outro sai, acabou e a vida segue.
Não dá para ter 2 Felipe Luiz. Se o Rodinei tivesse o mínimo de segurança defensiva, seria um bom reserva sempre. Um lateral cumpridor ali, fazendo, mas defensivamente um desastre. Esse foi sempre o ponto que eu sempre questionei. Um jogador que falhava defensivamente, como diz o André Rocha, o famoso elo fraco da defesa. Tudo estourava em cima dele. Tudo, praticamente, porque é um jogador que não sabe jogar defensivamente. Então, se o Flamengo tiver um lateral de bom nível, promissor, ou jovem, ou até um cara mais rodado, de meia, né, assim, idade 25, 26, que seja cumpridor, que não tenha o poderio ofensivo do Ayrton Lucas, os recursos dele, que não vai ser especulado de seleção, mas que cumpra, que seja. Porque assim, virou uma coisa assim, o Flamengo tem que ser o Montiel, o cara que joga na seleção da Argentina. O outro lateral esquerdo vai ter que ser quem? O Talhafico? Esses caras são caros, cara. Jogam na Europa, sabe? O Flamengo precisa, acho que, ampliar um pouco mais esse leque e localizar no Brasil, na América do Sul, jogadores que possam compor também o elenco e cumprir bem o papel num time organizado. Uma defesa organizada, o cara entra com o papel dele, sai, acabou, o titular é outro cara. Beleza, sabe? Não dá para ter só jogador, né, de 15 milhões de euros, 10 milhões de euros, gente. O Inter buscou o Bustos, por exemplo. O Bustos que tinha ido bem no Independente também. O Inter foi lá, pensou, estava acabando o contrato. Pois é, o Flamengo não conseguiu observar isso. Então, as oportunidades aparecem, tá? Elas surgem. Então, eu acredito que deve mudar um pouco também esse foco de contratações. O Tite foi campeão pelo Corinthians, na Libertadores, com uma linha defensiva de jogadores renegados. Nenhum deles chegou ao clube festejado. Alessandro, Fábio Santos, Chicão, o William, nenhum deles. Até o Cássio. O Cássio estava na reserva, Paulinho, lá na Holanda, lá. Paulinho do Bragantino, jogadores. E ele montou uma defesa muito forte. Aquele Corinthians campeão 2012, um time calçado na defesa. Defesa muito poderosa, porque era organizada. O Tite sabe fazer isso. Então, acho que o mercado tem que ser um pouco mais diversificado. Você vai fazer um grande investimento no De La Cruz? Ok. Lateral esquerdo, não dá para trazer só jogadores desse nível, gente. Sabe? Assim, a grana não vai dar para isso tudo. Então, acho que às vezes a gente fica sempre em cima de nomes que são muito, muito caros e que acaba não vindo ninguém. Por exemplo, a questão agora, até fui ver aqui, as lesões do De La Cruz, ele teve uma lesão grave que o afastou mais de 100 dias, que foi em 2021 para 22, tá? No final de um ano para o começo do outro. As outras lesões, todas elas de menor período, exceto do joelho, que foi no começo do ano, que ele operou o joelho, né? Aí ele ficou fora quase 2 meses. Depois é tudo coisa de poucos dias, algumas até no joelho, lesões, problemas que vieram depois da cirurgia e da volta, como aconteceu com o Bruno Henrique. Mas depois disso, não teve nenhuma lesão grave, não. Ele está jogando regularmente lá no River Plate, um jogador de 26 anos, vai fazer 27 só em 1º de junho. Então, é um cara na faixa de idade que o Flamengo tem contratado. E é um ótimo jogador. Acho que é um cara que pode ser bem interessante. Talvez, a gente vai falar do De La Cruz daqui a pouquinho, mas talvez até, Mauro, só completando o que você falou, gastar mais dinheiro, de repente, naquela posição mais carente, naquele jogador que vai fazer diferença. Por exemplo, você até falou aí, zagueiros, laterais e meio. Porque, por exemplo, por mais que o Gabriel não esteja em boa fase, o Pedro está melhorando só agora, se você tem um Gabriel e o Pedro, você não vai fazer um grande investimento em outro centroavante. Não tem porquê. O Flamengo também tem que ter isso, né? Pegar as posições carentes e tentar repor. Por exemplo, se for uma posição que precisa de um titular, aí sim faz um investimento maior, né, Mauro? Agora, se você já tem um jogador de bom nível naquela posição, dá para buscar alguém de uma prateleira um pouco abaixo, né? Exato, acho que é bem por aí. Algumas posições você vai compor elenco. Então você vai buscar um ou outro jogador que vai compor elenco, preencher uma lacuna. Agora não dá para pensar só em jogadores tão caros. Acho que, essa é uma política que tem que ser um pouco mais diversificada. Acho que o clube deve sempre contratar jogadores bons, se ele tem dinheiro, deve investir. Mas não dá para ser só jogador de nível de seleção. Você não vai ter essa grana toda, não vai ter esse poderio todo. Acho eu, né? Parece que o Flamengo segue interessado em algum modelo, virar algum modelo de SAF, né? Vender uma parte, né? Sim. Como é que está essa situação hoje? O Flamengo pretende não é virar SAF, o Flamengo pretende fazer algo... Por Fortaleza é a mesma coisa. Eles querem fazer algo parecido com o que o Bayern de Munique fez. O que fez o Bayern de Munique? O Bayern, ele viabilizou a aquisição da Allianz Arena, vendendo 24,9% do futebol, especificamente do futebol, para o Allianz, que comprou o name right, para a Adidas, que fez uma parceria ainda mais longa com o Bayern, né? E aí teve luvas e tal, o dinheiro foi injetado, um contrato muito longo. E a Audi, que também é uma empresa que faz lançamento dos carros e tudo, associa ao Bayern, usa lá a estrutura do clube, o estádio, para fazer seus lançamentos e tal. E que quer ter o seu nome, sua marca atrelado ao Bayern de Munique. Foi isso. O Flamengo pensa em fazer algo parecido, ou seja, vender 24%, 25%, né, algo em torno disso, mantendo o total controle sobre o futebol. Ou seja, hoje o que acontece? O Vasco, por exemplo, para você entender, o Vasco, clube Vasco, tem 30%
do futebol. Então, Pedrinho, que foi eleito presidente, ele não tem poder de decisão, porque os 70% ficaram com a 777. Ele pode, de alguma forma, tentar participar, mas a palavra final não será do Vasco, será da 777 que comprou. Quando você vira a SAF, você cria um novo CNPJ, é uma empresa. É Sociedade Anônima de Futebol. Você descola o futebol, cria um CNPJ e o futebol fica à parte. A ideia do Flamengo é vender algo em torno de 25% para investidores, como fez o Bayer, arrecadar um montante significativo que viabilizaria, pelo menos, boa parte da construção do estádio. É mais ou menos essa a ideia. E aí você vai ter 75% ainda pertencendo ao clube. Ou seja, o clube não perde o controle sobre o futebol. Então, o presidente do Flamengo continua tendo o domínio sobre o futebol do Flamengo. E não como acontece no Botafogo, que o John Textor comprou as ações em totalidade, a maioria, ou o caso da 777 com o Vasco, o Ronaldo no Cruzeiro, tá? Então, esse é o modelo apresentado. A ideia é essa, passa por aí. Mauro, e um nome que parece que um nome que o Flamengo quis muito, né, na última janela, não conseguiu, né? E você informou que o Flamengo vai investir pesado aí para trazer o De La Cruz, uruguaio. Se puder trazer detalhes para a gente, Mauro, o Flamengo então tá decidido que vai tentar mais uma vez o De La Cruz. Parece que o empecilho continua sendo o River, né, que não vai facilitar em nada o negócio. Fala um pouquinho da possibilidade do De La Cruz vir Flamengo em 2024, Mauro. Olha, a situação do De La Cruz é o seguinte, o Flamengo só consegue tirar o De La Cruz se porventura pagar à vista. Ou seja, pagar os 16 milhões de dólares à vista. Que é a multa, o jogador tem contrato com o River Plate, tá? E o valor fixado dele é 16 milhões de dólares. O River tem 30% do atleta, mas o contrato hoje atrela ao River Plate. Então o Flamengo tem que pagar ao River Plate 16 milhões e aí o River Plate, que tem um acerto com o Liverpool do Uruguai, tem que repassar o equivalente a 70% para eles. Se o River Plate não repassar, aí o Liverpool do Uruguai vai lá na FIFA, vai no CAS, vai recorrer. Ó, me deve essa grana, o jogador é meu, 70%. Mas o pagamento tem que ser feito ao River, que detém um jogador sob o contrato até o final de 2025. Para isso tem que pagar como? À vista. Que quem paga é o jogador. O jogador paga a multa e vai embora. Na verdade, ele não tem esse dinheiro. Quem vai dar o dinheiro é o clube interessado em contratá-lo. Então o Flamengo precisa, para tirar o De La Cruz, tem que ser na multa, na marra. Com o jogador, já fizeram contato, já existe alinhavado a questão contratual, quanto vai ganhar e tudo. O jogador quer vir, já sinalizou, no caso, o staff do jogador, o empresário do jogador já conversou, o Flamengo já deu, eu queria o Rossi, né? Já deixou a coisa amarrada. Só que o Rossi está em final de contrato. O Flamengo esperou. O De La Cruz tem contrato de mais 2 anos. Então o Flamengo vai ter que pagar os 16 milhões de dólares à vista se quiser ficar com ele. Está disposto a fazê-lo. Tá? O Flamengo tem dinheiro em caixa, mas evidentemente dá uma apertada você comprar um jogador desse à vista, porque geralmente essas contratações são feitas a prazo. Você paga em parcelas semestrais durante 3, 4 anos. Significa também que o Flamengo tem dinheiro a receber da venda do Matheus França, da venda do João Gomes, jogadores que foram vendidos esse ano, que certamente não foram quitados totalmente pelo Wolverhampton e pelo Crystal Palace. Então, Lázaro também, de repente. Tem o Lázaro, que foi para Almeria, então tem grana para cair aí na conta. Geralmente o que você faz? Eu vendi esse jogador, vou comprar esse aqui, e aí quando eu receber desse clube eu pago essa parcela e tal. Mas o Flamengo pode eventualmente antecipar esses recebíveis, como quem desconta antes uma promissória, mal comparando, capitalizar esse dinheiro antes. Então o Flamengo sabe que é uma operação que dá uma apertadinha no cinto, digamos assim, mas que dá para fazer. E aí o lado bom, se você pagar à vista também, você não fez nenhuma dívida com esse jogador. A grana que entrar na frente não vai ser para pagar o De La Cruz, já está pago. E está decidido a trazer o jogador. O Flamengo quer o jogador sim, e acho que vai acabar trazendo. Já deve ter o aval do Tite, né? Porque pagando a multa não tem papo, entendeu? Pagando a multa, o River Plate pode fazer nada. Não pode fazer rigorosamente nada. E não tem como negociar. O River te dou 30%, eu acerto que a parte 70% do Liverpool pagando parcelado, porque o River não quer papo, ele quer a grana. Então o Flamengo teria que fazer o depósito da multa integral, no caso o jogador, né, por intermédio do Flamengo. Aí o cara faz o quê? O cara vai pagar a multa e ele já tem ali um contrato assinado com o Flamengo, já pré-assinado. Tudo é feito dessa maneira, mais ou menos. Então ele já seguiria. Eu acho que seria um grande reforço, um jogador de nível de seleção, um jogador de Copa do Mundo, é um jogador agressivo, participa muito do jogo sem bola, é um cara que recompõe, que corre muito, bate falta, né? Chega bem na área. A questão das lesões, assim, eu estava vendo aqui o retrospecto das lesões dele, ele não tem tantas lesões graves assim, teve essa cirurgia do joelho, mas já se recuperou no primeiro momento. Mauro, parece que essa cirurgia nem foi só uma lesão, né? Também era algo a mais, uma reparatória para ele evitar lesões. Também tinha algo assim, né? Sim, então, assim. E é claro que o jogador passaria por um exame médico do clube, né? O clube não vai contratar o jogador sem
examinar, sem passar por todos os cuidados. Então, é provável que faça a contratação. Eu acho o seguinte, tem gente que acha, poxa, mas como é que o clube brasileiro paga tanto dinheiro por esses jogadores? Eu acho o seguinte, o Flamengo atingiu um patamar muito elevado, o Flamengo tem hoje um faturamento muito alto, então tem que contratar jogador bom. Agora, tem que contratar jogador bom, tem que entender que o jogador ele precisa de um tempo para se adaptar, e os técnicos têm que ter tempo para trabalhar. Não tem que dar ouvido para torcedor que fica em rede social pedindo cabeça de técnico, ou jornalista que pede cabeça a todo instante. A todo instante. Ninguém consegue montar um time de uma hora para outra. É preciso paciência, um mínimo de tempo, gente. Os exemplos estão aí na cara. E quando o Flamengo conseguiu remontar rapidamente um time ou outro, foi ali, sabe, na qualidade do elenco, mas sem um alicerce. O Flamengo não consegue criar um alicerce de um time sólido, que tenha continuidade. Não é possível isso continuar assim, gente. E assim, até hoje, assim, é o que eu falo. O torcedor pensa, não, quando você fala do Vitor Pereira. O cara acha que o Vitor Pereira é uma porcaria, que acha que tudo de errado que houve é culpa do Vitor Pereira. O Paulo Souza, tudo que deu errado, o Paulo Souza foi errado. Tudo que deu errado com o Ceni foi culpa do Ceni. Não teve culpa de jogador, de calendário, de dirigente, de má preparação, de férias excessivas, nada. É só o técnico, cara. Isso é uma coisa doentia. Isso está sabotando o próprio Flamengo. Então não adianta trazer De La Cruz, trazer ninguém, se você continuar com essa política maluca, que é patrocinada pelos dirigentes, que embarcam na onda dessa Flamimimi, que nunca está satisfeita com nada, e que acha que entende de futebol mais do que todo mundo, mas não sabem nada. Só prejudicam o clube. E com certeza o De La Cruz, né, Mauro? Se o Flamengo está decidido, certamente já teve o aval do Tite, que eu vi algumas pessoas falando assim, e se o Tite não utilizar, com certeza tem o carimbo do Tite, né? Que deve conhecer o jogador até por estudar o Uruguai, né? Quando na época da técnica seleção, né? Sim. O Tite sabe que o Flamengo quer o jogador, obviamente, né? E certamente deve ter aprovado, né? Se não aprovar, até vou estranhar, porque é um jogador bom, né? O Bruno De Laurence, abraço, Brunão, mandou aqui, De La Cruz vai para 27 anos, tem histórico de lesão e vai ser sempre convocado. Acho complicado ser a primeira opção do mercado. O Mauro acabou de falar aí, né? Não tem um histórico assim, grande lesão. Ele teve uma lesão agora, né? Abraço pro Bruno, mas parece que, na verdade, já é opção do mercado do Flamengo, uma das primeiras desde o meio do ano, né? Agora, vem cá, essa questão da data FIFA. Então vamos contratar jogador ruim, né? Que nunca é convocado. Né? Você pode correr, faz o quê? Contrata jogador que nunca é convocado. Contrata um monte de perna de pau, nunca vai ser contratado. Convocado. O quê? Fazer o quê? Não tem jeito. Eu acho que aí é cobrar o clube, né, Mauro, para mudar a postura e lutar na CBF para mudar esse calendário, para a data FIFA. Que não adianta, não vai mudar nunca. Ela até melhorou um pouco, mas não vai mudar. O Flamengo é um dos poucos clubes que ainda questiona o calendário, já apresentou proposta de calendário. Os outros não querem falar nada, ninguém fala nada. Um ou outro reclama, a maioria não diz nada. Então essa aí é uma realidade, tem que enfrentar. Isso aí é mais ou menos o seguinte, então eu não vou comprar um celular porque podem me roubar o celular na rua, entendeu? Não vou comprar um carro porque podem assaltar meu carro. Você tem que conviver com a realidade. E a data FIFA, ela vai lá e dá uma tungada de quando os times levam os jogadores assim. Você fica sem um cara. Às vezes volta machucado. Vai fazer o quê? Não tem pra onde correr. Vai contratar jogador ruim que não é convocado. Vou contratar esse cara aqui que nunca vai ser convocado. Tá bom, contrata. Não quero De La Cruz, não. Vamos pegar um jogador lá do Danúbio, um outro uruguaio, sabe? Bem cabeçudo, que não joga nada. Esse cara nunca vai ser convocado pelo Bielsa. Ótimo. Mas não adianta, o cara não joga bola, pô. Não tem pra onde correr, gente. E se for assim, você não pode nem revelar mais, né? Porque agora, além de convocação de seleção, tem convocação de seleção olímpica, seleção... Sim. Enfim, até os garotos os jovens estão saindo também. Isso. Na data Aliás, a última convocação foi para período de treinos na Granja Comari. O Gabriel Barbosa, uma estatística assustadora. Ele não finaliza ao gol, e ele é um atacante. Ele não chuta uma bola ao gol adversário. Há 10 partidas. É inadmissível para um jogador profissional e principalmente do nível do Gabigol. Então eu digo aqui, Gabriel Barbosa precisa de uma ajuda. Alguém tem que aparecer. Ou seja o presidente Rodolfo Landim, ou seja o pai do Gabriel, a mãe do Gabriel, a família do Gabriel, uma assessoria de imprensa competente para que alguém dê toques nele e gerencie a carreira dele, administre essas situações. Gabriel, não faça isso. Tem que ter alguém que tem que chegar para ele e falar, Gabigol, para que postar essa foto? Não posta. Por que você não postou o vídeo? Sabe o que seria muito melhor, Gabriel? Você postar o vídeo do gol da virada contra o River Plate, Gabriel. Porque foi naquele momento ali, no dia 23/11/19, que você entrou eternamente para a história do Flamengo. Não seria muito melhor? Seria. Teria uma repercussão muito positiva, impressionante. Mas não, Gabriel preferiu postar essa foto.
E a leitura que eu faço disso tudo é a seguinte: ele precisa de ajuda. Ele está perdido na sua grandeza dentro da história do Flamengo. Tem contrato até o final do próximo ano. E do jeito que as coisas caminham, o que parecia uma longa história pode ser que tenha um final antecipado. Vamos aguardar e torcer para que em 2024 Gabi volte a ser o. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Esse post aí do Gabigol gerou polêmica, hein? O que a imprensa esportiva bateu sobre isso foi coisa de louco. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo se prepara então para a partida contra o Bragantino. O Mengão está em treinamento. Vai ficar esses 10 dias durante a pausa aí pela data FIFA. O Flamengo continua fazendo aí os seus testes, técnico Tite fazendo seus testes. Teve a volta do Alan, no caso, né? E do Davi Luiz voltando aos treinamentos do Flamengo. E aí vamos ver qual time que o Tite vai escalar para essa partida, que é uma partida decisiva para o Flamengo. Então é isso aí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão para vocês. Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.